Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui nos encontramos mais uma vez no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, na sua Santa Liturgia, através do Evangelista São Marcos, capítulo 12, versículo 35 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão. Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então ele é seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é na alegria do Espírito Santo que aqui nos encontramos mais uma vez para viver este momento de graça, de nos alimentar da palavra de Deus. Então, quem vem acompanhando aí as leituras, quem vem acompanhando o Evangelho do dia, vocês viram que Jesus estava numa situação anteriormente em que os próprios escribas trazem tipo uma pegadinha para ele, falando até mesmo da lei do levirato, a lei de Moisés, a questão da ressurreição, ou seja, os saduceus trouxeram essa questão. E agora Jesus, é ele que traz uma questão para eles. Ele diz, como diz? Continuava Jesus a ensinar e propôs essa questão. Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. E aqui Jesus está dizendo, como dizem os escribas? Quem são os escribas? São os especialistas da lei, são aqueles que interpretam a lei, são aqueles que ensinam. E eles ensinavam que Jesus era descendente de Davi. E até aí está correto. Jesus descende de Davi. Segundo a carne, da parte de Maria, de Nossa Senhora, ele descende de Davi e legalmente por parte de José, pois José não é pai biológico de Jesus, mas é pai adotivo. Então Jesus também herdou legalmente esse direito da descendência de Davi por parte de José. Mas segundo a carne, da parte de Maria. Então até aí está correto. Jesus descende de Davi. Mas ele traz aqui uma questão, que o próprio Davi, no Salmo 109, ele vem dizer que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ora, há quase 1000 anos atrás, há quase 1000 anos, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, compôs esse salmo, e é como se Davi tivesse uma visão de Deus recebendo o Filho. É como se Davi tivesse tido uma visão de Jesus junto do Pai, à direita do trono. E Davi escreve esse salmo. E 1000 anos depois, está aqui o próprio Jesus, o personagem da escrita do Salmo, segundo vem aqui grifado, o Salmo 109, a partir do versículo 1. Então, segundo a visão de Davi,
a inspiração de Davi, de Jesus, já existia muito antes. Então Jesus está dizendo para aqueles escribas: vocês, de certa forma, são intérpretes da lei, são conhecedores da lei, mas vocês não conseguem enxergar que aqui está quem é mais do que Davi. Jesus é superior a Davi. Embora descenda, como disse, segundo a carne por parte de Maria e legalmente por parte de José por ser seu pai adotivo, e Jesus herdou esse direito também, descendência de Davi, por parte de José legalmente, e segundo a carne por parte de Maria. Mas ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. E como que ele é filho de Davi, segundo aqui os escribas, se o próprio Davi o chama de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Então disse Deus a Jesus: senta-te à minha direita. Então Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te. Então Jesus, ele é Senhor de Davi. Muito mais importante do que Davi. Então, se esses escribas e todos os saduceus, os fariseus, todo esse povo tinha assim um respeito imenso por Davi, por Moisés, pelos patriarcas, isso é louvável e se deve ter, ali estava presente quem era mais do que todos esses. O Filho de Deus, Deus presente, mas eles não conseguiram enxergar. O coração deles se fechara a tal ponto que essa graça passou. Por quê, meus irmãos? Por quê? O que levou esses homens que tinham aí, de certa forma, o domínio da escrita, de traduzir, de escrever cuidadosamente a lei, de ensinar e interpretar o povo? O que levou esses homens a não enxergar o tempo presente, da visita de Deus no meio deles, de Deus presente? Deixaram a graça passar. A graça passou por entre as mãos deles e eles não perceberam. Trazendo para a nossa realidade de hoje, será que Jesus também está passando despercebido por mim e por você? Ou será que nós estamos também como os escribas, admirando as palavras de Jesus, vendo que ele tem de certa forma um conhecimento, uma inteligência, e fica somente nisso, achando bonito as pregações que se fala de Cristo, achando bonita a história de Jesus, a passagem dele, achando bonita a entrega de Cristo na cruz, o amor do qual ele testemunhou? Será que nós ficamos só achando bonito? Será que nós somos como a semente em meus espinhos? Ou num terreno pedregoso, nos alegramos no momento pela pregação que ouvimos, mas a nossa vida não se compromete, ou nós não conseguimos ver Deus agindo poderosamente no nosso meio? Meus queridos irmãos e irmãs, o tempo, ele passa rápido. A hora vai adiantada. O dia desponta e logo vem a noite. A aurora nasce e logo vem a noite. O tempo passa rápido. E nós não podemos mais perder tempo, porque tempo é precioso. Deus te deu um tempo, Deus me deu um tempo. E Ele está agindo poderosamente no nosso meio. Mas será que nós também não estamos como esses escribas? Como os fariseus, como os saduceus? Será que nós não estamos focados com nossos olhos em outra direção? Será que não há outras pretensões, outros interesses? Examina-te. Examina-te. Possamos eu e você nos examinar nesta hora. E ver o que está nos impedindo de enxergar o tempo presente, a presença de Deus, a ação de Deus no nosso meio. Jesus está agindo poderosamente. O milagre se dá todo santo dia diante dos nossos olhos. Ontem a gente celebrou a solenidade de Corpus Christi.
E em cada missa esse milagre se renova diante dos nossos olhos. O sacrifício da cruz, onde Jesus se dá no altar, no sacrifício incruento, porque não é mais o derramar do sangue. Mas Jesus se doa, Jesus se coloca como vítima, por amor a mim e a você. E todo santo dia acontece o milagre da transubstanciação, onde o vinho se transforma no sangue e o pão na carne de Cristo. Será que está passando despercebido também diante de nós esse sagrado, essa graça que acontece, esse milagre todo santo dia que se renova? O amor de Deus que está agindo poderosamente, porque Jesus te ama, Jesus me ama, e Ele não quer perder nenhum de nós. Ele não quer que nenhum de nós se perca, porque Ele não quer que a sua entrega na cruz seja em vão. Ele quer que eu e você acolhamos Cristo, Ele como nosso Senhor. Acolha Jesus no teu coração. Acolha a salvação que Ele traz para mim e para você nesse dia de hoje. Cristo veio como vítima para se entregar por mim e por você. Diante do seu tosquiador, manteve-se como ovelha muda. Não reclamou, não fugiu da cruz, mas abraçou a cruz, porque no momento que ele abraçava a cruz, ele pensava em mim, pensava em você. Porque ele nos ama. E será que nós, irmãos, estamos como esses escribas? Muitas vezes nos alvorando como conhecedores, como doutores, muitas vezes até ensinando os outros, mas sem perceber Jesus. A gente não tem tempo para estar na presença de Jesus, mas gastamos horas para falar de Jesus. A gente não tem tempo para visitar Jesus que está presente todo santo dia, nas igrejas, nas capelas, no sacrário, e muitas vezes abandonado. Abandonado porque eu digo, não é que as comunidades não têm um zelo, tem um zelo sim. E como tem um zelo? Isso é visto. Mas quando digo aqui abandonado, é porque Jesus quer que a gente o visite todo santo dia. Não é somente uma vez por semana. Não é somente no dia da adoração comunitária. Que bom que se vá e se deve ir no dia da adoração comunitária, mas Ele te espera todo santo dia no sagrado. Ele está presente ali, o Deus conosco, o Emanuel, Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade ali nos esperando. E aí? Será que nós não estamos como os escribas? Nos debruçando em conhecer? E conhecer para quê? Ora, dizia o Pai Seráfico São Francisco, conhecer para amar. Se eu passo a conhecer e eu não amo aquilo que eu conheço, qual o interesse? Qual a motivação de conhecer? Para me colocar diante dos outros como aquele que eu sei mais do que o outro? Para ganhar, de certa forma, uma estima, uma popularidade? E assim alimentar meu ego, meu orgulho? Se eu conheço, estudo e sei, pelos estudos que eu faço, que Jesus está vivo, presente na Eucaristia, mas eu não me disponho a visitá-lo, a adorá-lo, a recebê-lo, que me valeu esse conhecimento? Que me valeu esse conhecimento? Pelo contrário, esse conhecimento servirá sim para uma coisa, para eu ser mais cobrado diante de Deus. Como diz a própria palavra, o servo que sabia a vontade do seu Senhor e nada lhe preparou será açoitado com muitos golpes. O que não sabia será açoitado com menos. Meus queridos irmãos, Jesus está da mesma forma no nosso meio e muitas vezes nós estamos o desprezando. Ele disse que está presente no órfão abandonado, no mendigo de rua, naquele que está no presídio encarcerado. Alguns santos conseguiram ver nitidamente Jesus presente nessas pessoas. Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paula, São Francisco de Assis.
e tantos outros santos. Mas nós não conseguimos. Nós vemos ali um alcoólatra, um drogado, um malfeitor, um criminoso. Mas Jesus vê um filho amado de Deus. E ele é bem claro na sua palavra quando ele diz: estava preso e não me visitastes. Era peregrino e não me acolhestes. Nu, não me vestistes. Estava com fome e não me destes nada para comer. E nós que caminhamos com o Senhor na igreja, que pregamos sua palavra, que exercemos uma função, uma tarefa em uma pastoral e um movimento, nós vamos dizer: Senhor, quando foi que nós te vimos assim e a gente não te socorreu? E ele vai dizer: todas as vezes que ignorastes a um desses pequeninos, nessa realidade que eu coloquei diante de ti, foi a mim que tu ignorastes. Foi a mim que tu desprezastes. Foi a mim que tu não destes atenção. Então, meus irmãos, como Jesus estava diante dos escribas aqui, eles não reconheceram. Jesus diz claramente, só faltava Jesus desenhar para eles. Como que Davi vai dizer a um descendente seu chamá-lo de Senhor? Se o descendente era para dizer: Davi, meu Senhor. Mas Davi é quem diz, referindo-se a Jesus: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, é porque ele é superior a Davi. Mas mesmo assim, mesmo Jesus falando, eles fecham o coração porque eles não queriam um compromisso com a verdade. Eles não queriam. Porque, meus irmãos, a verdade, uma vez chegando a mim, a você, ela implica. Quando a verdade chega, ela implica. A mentira, ela não pode permanecer mais. E se a mentira permanecer quando a verdade chega, é porque eu decidi ser um mentiroso. E nós sabemos quem é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. E aí nós escolhemos a quem nós queremos servir. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Que você possamos abrir o nosso coração e pedir a graça a Jesus de ver essa presença dele no nosso meio. Volto a dizer, as nossas ermidas são lindas. Lindas. As capelas hoje que já tem Jesus implantado no Santíssimo Sacramento são lindas. A comunidade dá o melhor que tem para receber essa graça. Prepara ali tudo. A capela fidedigna de receber o Senhor, o sacrário lindo, tudo muito bem cuidado, tudo muito limpo, porque Jesus merece. Mas muito mais do que esses cuidados que nós temos e devemos ter, Ele quer nossa atenção, Ele quer nossa devoção, nossa visita, nosso reconhecimento que ali Ele está. Que Ele está ali. Não fazemos mecanicamente, roboticamente, mas fazemos com um coração que pulsa forte por aquele que ali está, naquele sacrário, onde nós cuidamos, zelamos, e visitar Jesus. Estar com Jesus. Ele está no nosso meio. O Deus conosco, agindo poderosamente hoje e sempre. Ele diz: estarei convosco até o fim do mundo. Abramos nosso coração e acolhamos essa verdade de fé. Jesus de Nazaré. É Ele. Davi fala dele 2000 anos antes do nascimento de Cristo. Davi, ele compôs o Salmo 109, onde diz: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. 1000 anos foi um dia
foi 100, foi 1000 anos atrás. Davi falava desse Jesus, não como profeta, não como homem sábio, inteligente, eloquente, mas como meu Senhor. Meu Senhor. Ali está quem é mais que Davi, que aqueles escribas se vangloriam de servir, de ser descendente, e, no entanto, rejeita a presença daquele que Davi disse, meu Senhor. Cuidemos nós também para não deixar a graça passar, para não estar focado em outras coisas, desprezando o sagrado. Cuidemos para acolher esse Deus que no nosso meio está, presente em tantas realidades que muitas vezes ignoramos no nosso dia a dia, porque nós aprendemos a ver Jesus somente naquilo que nós estamos acostumados a ver, e que Ele está também ali, mas Ele está presente onde menos esperamos. Ele está presente. E é preciso nós pedirmos ao Senhor a graça de uma visão espiritual, para conseguirmos ver além do que os nossos olhos físicos conseguem ver. Pedir uma fé expectante, pedir um derramar do Espírito Santo sobre nós, para que essa unção em nós possa gerar dentro do nosso coração uma graça da qual a gente possa ter visão, como os santos tiveram visão. Que os nossos olhos espirituais estejam bem abertos para ver Deus presente no nosso meio e sua ação poderosa no nosso meio, para acolher Jesus. Acolher Jesus aonde ninguém acolhe. Aonde ninguém acolhe. Acolhamos Jesus. Jesus aqui não foi acolhido pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, porque eles estavam muito autossuficientes. Eles eram autossuficientes demais para aceitar o ensinamento de um pobretão, de um filho de um carpinteiro, do filho de Maria de Nazaré. Quem é esta mulher? Porque, meus irmãos, eles conheciam pelo renome da família, pela posição social, pelo poderio financeiro, pelas amizades com as autoridades. Jesus não trazia esses polos de atração externos humanos, mas trazia uma sabedoria que deixava eles confusos. Mas o orgulho fazia com que o seu coração se fechasse, apesar deles reconhecerem e não assumirem. Esse homem tem uma sabedoria que a gente não consegue entender, não consegue rebater, mas o orgulho fazia com que eles se fechassem. E foi o orgulho que levou muitos deles à perdição, a deixar a graça passar, a graça diante dos olhos dele. Jesus de Nazaré, que ali estava, conversando com eles, dialogando com eles, e de certa forma se esforçando para ensinar eles, para que eles não continuassem no erro. Mas diante do livre-arbítrio, tanto eu, como eles, como você, nós temos poder de decisão. Querer continuar no erro ou querer sair do erro. Querer acolher Jesus ou rejeitar Jesus. Qual será a sua decisão? Eis-me aqui, Senhor. Diga sempre a Ele, eis-me aqui, Senhor. Faz Tua obra no meu coração. Esta obra, Senhor, de transformação. Diga a Ele, não quero ser um homem velho, mas um homem novo. Por isso coloca a mão no teu coração. E deixa que essa palavra entre no teu coração, fazendo a sua obra. Deixa essa palavra curar teu coração, transformar a tua vida.
Sinta essa presença do Senhor que está aqui agora comigo, com você. Jesus te acolhe nesse momento e Ele cura o teu coração de tantas dores. E o Senhor diz para você, mulher, para você, homem, eu sempre estive contigo. Não pense nunca que tu estás só. O meu amor te acompanha sempre, sempre, sempre. Não tenhas medo. Confia no meu amor. Abras o teu coração. Deixa a minha graça entrar no teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se me ouvires e abrir, farei uma obra nova na tua vida. Acolha Jesus, Ele está diante de ti. Como estava diante daqueles escribas, Ele está diante de ti. Reconheça o Senhor, aquele que é mais que Davi, mais do que Abraão, Isaque e Jacó, mais do que Salomão. Ele está aqui. Ele veio para acolher eu e você no seu coração. Ele não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar. Por isso não importa os caminhos que tu tens trilhado. Importa agora abrir o coração e acolher. Acolher essa palavra que cura. Acolher essa palavra que salva. Acolher essa palavra que liberta. Deixa ela fazer a sua obra. Deixa ela fazer a sua obra. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem com tua unção poderosa sobre nós. Sinta a força do alto te envolver. Sinta a força do alto te envolver. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa paz. Obrigado por essa graça que sinto fluir dentro do meu ser. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão do canal. Espero que amanhã possamos nos encontrar aqui no canal em mais uma reflexão do Santo Evangelho. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade. Paz e bem.